Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. E vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é de Lucas capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Em tempos de quaresma que estamos vivendo, nós ouvíamos no Evangelho de hoje um verdadeiro chamado à conversão e à vida nova. Se trata do chamado do apóstolo Levi, Mateus, o evangelista Mateus, que foi chamado pelo Senhor para ser o seu apóstolo. Mateus, que era um cobrador de impostos, tido como um pecador público, é chamado pelo Senhor. E é bastante interessante que esse chamado que Cristo faz a Levi, a Mateus, causa um escândalo entre os judeus, principalmente entre os fariseus e mestres da lei, que se consideravam tão santos e tão melhores do que todas as outras pessoas, pensando que se Jesus de fato fosse Deus, ele não deveria ter chamado Mateus, não deveria ter ido à casa de Mateus, comido com Mateus e com tantos outros cobradores de impostos que eram considerados figuras pecadoras, homens longe de Deus e sem salvação. E diante disso, Jesus lhes dá a grande lição do seu chamado e da sua missão aqui no nosso mundo. Chamar a si os pecadores e não os santos. Chamar a si aqueles que estão doentes e não os que estão sadios. Chamar a si aqueles todos que necessitam de conversão. E o tempo da quaresma não é outra coisa senão isso, este chamado fortíssimo que o Senhor nos faz para deixarmos os nossos erros, as nossas más ações, as nossas práticas que nos afastam de Deus e que nos fazem desprezar as outras pessoas, para mudarmos o caminho da nossa vida. A conversão significa exatamente isso, mudar o rumo do nosso caminhar para deixarmos de andar rumo àquilo que nos afasta de Deus e no caminho que nos põe distante dele, para caminharmos em direção ao Senhor. É o chamado à vida. Jesus, quando chama a Mateus e quando chama a mim e a você, Jesus, quando chama a qualquer pessoa, ele o faz por um profundo amor que nos convida a ser melhores, acreditando que podemos ser melhores, acreditando que podemos deixar os nossos erros, os nossos pecados e tudo aquilo que nos afasta dele para nos encontrarmos com ele. Por isso, peçamos, meus irmãos e irmãs, ao Senhor Jesus que nos ajude a ouvirmos este chamado e nos colocar de uma maneira disponível no caminho da conversão para um dia sermos salvos. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.